Farmacinha organizadora para sua cliente ficar arrasando. Isso mesmo. Foi uma peça feita com muito carinho para a mãe do Davi e ela foi sucesso aqui no ateliê. E é claro, eu vou fazer ela para vocês. Muito prazer, eu sou Eli Moura e você está no canal de costura criativa mais fácil e prático da sua vida. Aproveita, não esquece o like, com certeza. E claro, se inscreve no canal. Muito prazer, seja bem-vindo. A gente vai fazer hoje uma farmacinha. Eu vou ensinar como você vai fazer o molde, vou te mostrar todos os materiais, vou te ensinar técnicas de estruturação e tudo mais. Dúvidas, não esqueça, coloca aqui nos comentários ou aproveita, entra na nossa comunidade, é gratuito, tá? Todos os links estão aqui, todas as medidas também aqui na descrição desse vídeo, certo? Bora lá? Vem comigo! Vamos fazer o molde da nossa farmacinha. Ela é bem fácil e prático, tá? Não precisa ficar, eu vou ficar perdida. Não, pode fazer com calma que dá certo. Você vai pegar uma folhinha, tá? E vai fazer um retângulo de 25,5 por 19,5. 25 na largura, 19 na altura, ok? Depois você vai pegar aqui, ó, e vai marcar 1,5 cm dos dois lados. E 1,5 cm. Vai fazer a marcação desse 1 centímetro até o zerinho lá de baixo, para a gente fazer uma peça que tenha um modelo, não fazer uma peça reta. A gente vai fazer uma peça com modelagem, certo? Aqui embaixo, você vai pegar o seu cone de linha normal e vai posicionar na linha daqui com a beiradinha da sua folha. Prontinho. Aqui, ela é um pouquinho maior. A gente chama essa distância daqui para cá de bissetriz. Aqui eu tenho 1,5 e aqui a gente vai ter 3 centímetros. E aí, para melhorar a nossa vida, caso você não tenha uma régua de canto, né? Você vai medir daqui para cá 6 centímetros. E daqui para cá 5 centímetros e meio. Então, a gente tem 6 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros e meio, certo? E aí, você vai fazer essa ligação de um ponto a outro. Ou encontre algo na sua casa com curva que dê essa curvinha aqui. Ao encaixar, ela dê aqui dentro. Tudo bem. Se você tiver uma régua de canto, é só você pegar uma régua que tem 3 centímetros de bissetriz, ok? Prontinho, esse é o nosso molde. E aí, agora, o que que a gente faz? A gente dobra ao meio. Eli, eu tô achando que esse molde seu tá menor. É porque aqui é só uma apresentação para vocês entenderem como que o molde é feito, tá bom? Ó. Corta linha com linha, tá bom? Faça bem perfeitinho. E aí, ele vai ficar um molde assim, mais para dentro, um pouquinho, com um ângulo aqui maior e nas laterais um ângulo menor. As medidas do fole tá na descrição do vídeo. O nosso molde, ele ficou dessa forma, ok? Essa é a parte de trás da bolsa. Você vai cortar ele inteirinho junto com o forro. O meu tá assim porque é um retalho, certo? Na parte da frente, você vai cortar da seguinte forma. Você vai cortar um visor,
que tá lá as medidas na descrição, tá escrito visor da bolsa, tá? Vai cortar um visor, vai cortar a parte superior e a parte inferior, desse jeitinho aqui, sem modelagem. Depois que a gente costurar isso, aí a gente vai modelar ela, tá? Na parte de baixo, um forro. Observação, o forro da parte de baixo e da parte de cima, corte 1 centímetro maior, porque na hora que a gente for virar, ele vai comer um pedacinho, tá? E aí a gente não quer passar raiva, né? Fole do zíper, que vocês já conhecem muito bem. Quem ainda não conhece, que é novata, tá? Vai fazer 2 pedacinhos assim, tá lá escrito fole do zíper, tá? 2 pedacinhos com o zíper e um cursor, ok? Aqui também a gente vai ter o fole inferior, que é onde vai ser a parte de baixo. Esse fole inferior casa com o fole do zíper. Mais pra frente a gente dá uma olhadinha nisso, tá? Vamos fazer a nossa aba. Linda, né? A Laura vai arrasar. A nossa aba, você vai fazer, cortar um retângulo, tá? A medida é 45 por 18, mas vai estar lá na descrição. E aí você deixa sobrando um pedacinho aqui. Como assim, Eli? Você cortou 45, tá bom? E aí você deixa aqui mais uns 5 centímetros. Corta 50. Vou botar até 50 lá no coisa. Porque aí mais pra frente eu vou te explicar o porquê, tá? Aqui eu fiz uma beiradinha com cone de linha. Só, mais nada, tá? O nosso debrum de acabamento que vai entrar aqui para ficar bem bonito. Pode ser de outra cor, pode ser do que você achar melhor, tá? Eu cortei 1,40 a medida do sintético por 3, ok? Um debrum, que aí o que você vai fazer aqui? Você vai cortar ele na medida de 10, 20, 25, 30 centímetros. 30 centímetros por 4 e vai dobrar, passar uma colinha, dobrar. Precisa reforçar? Não, porque ele não vai entrar em um lugar que vai fazer elasticidade. Ele é simplesmente para colocar aqui atrás. E aí depois também eu explico. O forro da nossa aba. Preciso que vocês cortem ele com sobra de 1 centímetro nas laterais, tá? Porque a gente vai encaixar os bolsinhos aqui e aí depois pode dar um probleminha. Nessa daqui eu vou colocar 2 bolsinhos no cristal. Você pode colocar na tela vôlei, você pode colocar no bagum mesmo. Eu preferi no cristal porque dá pra gente ver o que tem dentro, dá para as mães se organizarem, tudo mais. Aqui tem um bolsinho de 19 por 20, todos dois na mesma medida. Tem como colocar mais um bolsinho, tá? Eu preferi não. E um zíper, 2 pedacinhos de zíper que vão aqui e 2 cursores. Esse cursor interno pode ser um cursor mais simples. Eu vou usar esse porque no momento é o que eu tenho. E também um botãozinho de imã. Esse botãozinho de imã que eu tô usando é aquele botãozinho de garrinha, não é aquele de balancinho, tá? Então pode ficar despreocupada. Todo o nosso material separado, tudo bonitinho, vamos para a aula. Uma coisinha que eu esqueci de falar, que eu vou falar agora, é a nossa alça de mão. Eu até trouxe ela já aqui. Nossa alça de mão vai ser da seguinte forma. Você vai cortar uma tira de 5 por 23 e vai fazer a dobradura dela com colinha.
E depois vai cortar uma 4 por 23, também vai fazer a dobradura dela com colinha. Aqui não colou muito bem não, mas enfim. Depois de ter feito isso daqui, você vai passar cola nas duas partes e vai unir. Por que que uma é menor que a outra? Para a gente ter um acabamento diferenciado, sobreposto. E aí, como você está usando uma cola de contato, tá? Você pode tirar e posicionar novamente. E aí, a gente vai ter esse acabamento aqui. Vamos para a costura? Vamos. Você vai costurar na parte menor, tá? Eu tô usando esse pezinho calcador, que ele é universal para aplicar zíper, certo? O universal não, ele é da parte direita para aplicar zíper. E aí você vai colocar ele face a face com a lateral aqui, ó, bem rentinho. Vai fazer o seu pesponto, utiliza aí o seu número maior da sua máquina, tá? Eu tenho medo de costura reta, vai praticando, tá bom? Ou utilize ferramentas como pezinhos calcadores adequados para isso, porque aí vai ficar essa costura reta, bem na beiradinha, sem bambar para um lado nem para o outro. Feito essa costurinha da nossa alça, que ficou, por sinal, um luxo. Gente, esse tipo de costura aqui você pode fazer para alça de ombro, alça de mão, tranquilo. Lembrando que, se for uma alça de ombro ou de mão que vai carregar muito peso, antes de você unir essas duas partes, você coloca algo aqui dentro, como um TNT 180 ou 100, ou um bagum, algo para tirar a elasticidade do sintético. Não esqueça isso, tá? Agora, nós vamos aplicar a nossa alça bem aqui em cima. E aí, o que que você vai fazer? Você vai medir da ponta até aqui 25 centímetros. Faça um piquezinho, ó, sua marcação. E você vai posicionar ela bem certinho ali, ó. Ela vai ficar com essa alturinha. Eu não gosto dessa alça muito alta, diminui. Ah, eu gosto de uma alça mais alta, aumenta. Não aconselho uma alça mais alta que isso daqui, tá? É daqui para menos. Eu prefiro até menor, ela mais rentezinha aqui. Então, como aqui tem 23, eu vou vir aqui e vou retirar na minha, tá, gente? Se vocês quiserem deixar assim, vou retirar 3 centímetros. Então, com 20 centímetros já é o ideal, tá? Posiciona ali e você vai fazer uma costurinha aqui, em cima da onde você costurou, ó, posicionou, e você vai fazer virou um dedinho de costura, não mais que isso, tá? É só para ela fixar. Eu posso costurar só a lateral e aí o viés vai cobrir? Pode, mas não aconselho, porque a hora que você começar a segurar isso daqui, o seu viés não vai ser o suficiente para sustentar essa alça. E aí, meu bem, já sabe, né? A sua cliente vai falar assim: ai, essa alça não foi legal, ela saiu. Então, não, né? Nossa alcinha pronta. Olha que charme, que lindeza que ficou isso. Agora nós vamos para os bolsinhos internos. Eu tô usando uma linha creme, areia, né? Da cor do sintético. E eu vou usar agora bagum.
Então, por favor, troque a sua linha aí também, caso você esteja usando uma cor diferente. Na parte desse bolso, a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho aqui um viés, tá? De bagum. Se você tiver um viés de boneon, tranquilo, pode usar. Nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos unir aqui bagum com zíper, frente com frente. Vamos passar uma costurinha, tá? Porque precisamos de um acabamento muito bem feito nessa parte. Porque vai ficar bem aparente e a gente quer algo de qualidade. Cortou aqui, eu tô usando com 3 centímetros, tá? Você vai virar ele. E vai arrebater do outro lado, ó. Deixa eu virar ele bonitinho, na medida do zíper. E vai arrebater aqui na beiradinha. Pode utilizar o outro pé calcador, tá? Se você não tiver segurança de usar esse daqui, porque eu já troquei o meu. E aí, na hora de aplicar ali, a gente tem que ter um certo cuidado. Zíper pronto, bem costuradinho, olha que lindo. Agora, você vai vir aqui em cima, ok? Na parte do 19, vai posicionar o seu plástico e vai costurar. Não é para costurar lá ainda, calma, não se afobe. Ó. Bem seguro, faça toda essa costura. Prontinho. Olha a perfeição que fica. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa nessa parte aqui. Nós vamos costurar o bagum, vamos virar e vamos arrebater. Com os nossos 2 bolsos prontos, finalizados, a gente vai aplicar ele. Muita atenção, muita calma, porque a gente vai precisar alinhar direitinho. Cuidado a hora que for aplicar ele, porque às vezes a gente pode costurar no lugar errado, certo? Mas nada que uma atenção não resolva. Lembra que eu pedi para vocês deixarem um pouquinho de espaço? É para isso. Esse primeiro bolso a gente vai aplicar na parte de baixo, coloca, clipa ele, vem com a parte de cima e coloca por baixo, do jeitinho que eu tô mostrando. Pode clipar também. Aquela parte ali em cima eu não vou colocar nada. Se você quiser colocar um bolso, fique à vontade, mas eu prefiro deixar dessa forma, que fica mais prático na hora de fazer a aplicação na parte de trás, e aí facilita pra gente, tá? Ou você pode também colocar velcro, pode colocar, meu Deus, como é que é aquele nome? Tela vôlei, fica a seu critério, tá bom? Deixa ele bem assim e vem com a costura agora. Segura o plástico e a gente vai costurar bem na beiradinha para fixar o bolso de baixo com o bolso de cima. Bem fácil, não tem erro. Na parte de cima a gente vai fazer a mesma coisa. Como não tem nenhum bolso, a gente só vai fazer a costurinha para fixar o bolsinho de cima, certo? Após isso, a gente vai colocar os nossos cursores. Eu tô colocando um cursor que ele é
mais elegantezinho, mas você pode usar aquele mais simples, tá? Não tem problema algum. Tem gente que corta o zíper, tem gente que coloca direto, aí vai ficar a seu critério. Se você consegue fazer direto, pode colocar. Se você não consegue, aí você faz assim, corta uma beiradinha, coloca uma parte, introduz a outra parte, principalmente com essa unha, gente, ó, eu já tô pedindo para cortar isso logo, meu Deus. E aí você, quando a gente quer, nunca vai de primeira, né? Fazer o quê? Mas aí você segura a pontinha e aplica ele. Coloca zíper posicionado, ó. Aí a gente vai colocar da seguinte forma. A parte que não tem o bolso vai ser a parte de trás, ok? Então, você posiciona a sua peça. Lembra que eu pedi para cortar maior? É por isso aqui, ó, para você conseguir visualizar a parte da frente e a parte de trás. E aí você dá um cliquezinho e você sabe que tudo será costurado perfeitamente. Você vem agora e dá uma costurinha de pesponto em toda a lateral, bem na beiradinha, mas é bem na beiradinha mesmo, tá? Se você quiser, você já pode vir com o seu viés. Se você tiver segurança, você já pode vir com o seu viés e aplicar ele todo. Eu não tenho essa segurança, então você costura agora, refila e depois costura de novo, sem problema nenhum. Dá uma olhadinha nisso aqui, coisa mais linda. Ficou assim. Você pode colocar divisórias menores e mais divisórias. Você pode usar toda a sua criatividade aqui nessa parte, tá? Eu já coloquei o meu viés, que eu fiz direto, mas aí você pode colocar ele depois, igual eu disse, tá? Frente com frente, tudo certo. E agora o que que a gente vai fazer? A gente vai virar ele todinho. E aquele pezinho calcador que eu mostrei de início, que é esse pezinho aqui, ele só tem um ladinho, a gente vai usar aqui para nossa costura ficar perfeita. Não esqueça de trocar a sua linha, não esqueça de verificar se a linha da bobina tem o suficiente para fazer isso daqui. Se você ficar na dúvida, coloque uma bobina cheia, para não chegar na metade do caminho, a sua bobina acabar e aí, eu vou ter que fazer uma emenda e não fica um negócio bonito. A gente quer um trabalho bonito, com acabamento perfeito. Ele nada é perfeito, sim, mas a gente tenta fazer o nosso melhor todos os dias. Então não tenha preguiça, falo muito isso, gente, não tenha preguiça de trocar linha, de trocar a cor de sintético, de cortar, de refilar, de clipar, não tenha preguiça, porque se você fizer alguma coisa do tipo, aí não vai ficar bom e você vai precisar fazer o quê? Desmanchar, gastar tempo de novo. Então, não adianta nada, tá ok? Troque aí suas coisinhas, bonitinho, troque o seu pé calcador. Eli, mas eu consigo costurar com esse pé calcador e minha costura fica reta. Ótimo, perfeito, tá? Mas caso isso ainda não seja suficiente para você, você ainda não alcançou esse nível de costura, troque, tá certo? Ó, virou, joga para trás, ele não vai dobrar, não, é só jogar para trás, na medida da sua costura. Posicionou aqui, beiradinha com beiradinha, meu bem, e segue a sua costura feliz e calmo, sem pressa, porque você não está competindo com ninguém. Vamos nessa! Chegou na curvinha,
o que que a gente faz aqui? Você tá usando para pespontar? O que que é pespontar, gente? É essa costura de fora, de acabamento. Você tá usando o maior ponto da sua máquina, correto? Correto. Chegou nesta curvinha ou em qualquer outra curvinha de acabamento, você diminui um pontinho, tá? Porque facilita para você fazer a voltinha. E aí, ó, é pontinho sobre pontinho, virando a peça com calma, ó. Fez o viradinho ali, você volta com seu ponto grande e continua. Virou ali, chegou na curvinha de novo, ali do céu, socorro, não tem medo, diminui um ponto e vem, ó, dá pra ver, né? Devagarzinho, virando a sua peça. Se você já tem prática e faz direto, ótimo, perfeito. Aumenta o seu pontinho de novo e segue. Lembrando de sempre com esse dedão aqui empurrar o sintético para dentro para ele costurar lá embaixo. Essa medida de 3 centímetros que a gente está usando dá para fazer isso perfeitamente, tá? Se você achar que não, por quê? Eu estou usando esse pé calcador, que é o que eu uso para tudo. Dizem que o nome dele é dente de coelho. Mentira. Esse aqui é o pé calcador universal para aplicar zíper, tá? Esse é o nome dele que você vai achar nas lojas, ok? Então, se você achar que se você usa aquele outro maiorzinho, aí você corta com 4 centímetros, que vai ser melhor. Nossa aba está feita. Dá uma olhada neste acabamento. Costura linda. Pois é essa costura que você vai fazer aí na sua casa, com certeza. A parte de trás ficou assim. Aqui ela fica um pouquinho maior, tá? E aí, o que que você vai fazer? Você vai vir com uma tesourinha de precisão, uma tesourinha de unha, de cutícula, uma tesourinha pequena, tá? Não é essa daqui eu só vou fazer pra você, ó. E você vai vir cortando, refilando pra ela ficar fininha assim. Bora pro próximo passo? Parte do nosso espelho. Lindo. Esse aqui já é prontinho, que ele é inteiro, né? E aí nós vamos pegar aquela parte que tem o visor, lembra? Então, visor, como ele não tem lado, porque é transparente, nós vamos pegar, colocar um numa parte. O bagum, você vai colocar parte de dentro do bagum aqui no meio. Bem lindo, por favor. Vai fazer as suas costurinhas. Segura tudo isso daí, minha filha. Pelo amor de Deus. Ó. Ok. E aqui eu tenho duas opções. Você pode virar os dois lados aqui e arrebater direto. Ou você vira só este lado, que eu gosto de fazer assim, tá? Porque por dentro fica acabamento invisível. E aí você joga ele aqui. Costurinha de pesponto número maior da sua máquina. E capricha. Que agora ele vai ficar assim.
sem costura alguma do outro lado e dá uma olhada nesse pesponto. Meu Deus do céu, eu não tenho estrutura. Aqui você vai fazer a mesma coisa, só que agora a gente tem um lado, né? A gente vai colocar frente do sintético com o lado que está frente do sintético. E o forro, frente do forro, com o lado que está frente do forro. Também capricha na costura. E faz a mesma coisinha que você fez do outro lado. Lindo está, prontinho. Agora sim você vai vir aqui, ó, e vai fazer a medição dele bonitinho. Vai riscar ele todinho e costurar a beiradinha. Eu aqui, nesse caso, vou usar um lápis, tá? Caneta nunca, 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 nunca em momento algum, nunca use caneta em sintético. Pelo amor do meu Jesus Cristo, tá ok? Nossos espelhos pronto. Olha ele como que ficou. E aí vai uma diquinha. Se você tem aquelas aplicações de fita foil, você pode vir aqui e colocar o nome, ou colocar uma frase, um desenho, enfim, o que você achar que seja válido. Na hora que a gente for aplicar o vivo aqui, lembre-se que a margem não é o sintético, é a costura, tá? Então você vai aplicar ele em cima dessa costura, tá? Mas até lá eu te lembro. Nós temos aqui as nossas duas partezinhas, tá? E aí nós vamos colocar cremalheira, que é o nome disso aqui, frente da cremalheira com a frente do sintético. Vai pegar o forro, frente do seu forro com as costas do seu zíper. E aí vai passar uma costurinha bem aqui. E agora vai uma dica que eu uso muito, assim, em todas as peças maternidades que eu faço. E algumas bolsas também, depende muito da proposta da bolsa, tá? Como a maternidade é uma peça que usa-se muito e usa-se com muito peso, eu faço isso. Aqui a gente fez a nossa costurinha para segurar o zíper, correto? Um pezinho, meio pezinho calcador, eu venho aqui e faço uma outra costura. Por quê? Se a mãe puxar demais, socar coisa ali dentro e a primeira costura se desfazer, você tem ainda uma segunda costura que vai segurar bem ainda um bom tempo essa bolsa, tá? Então eu gosto por isso. E agora, puxou, retrocesso. Lembre-se de puxar bem aqui o seu forro, para ele não dar volume na outra parte, né? Na partezinha de trás. E o seu zíper ficar agarrando para passar. Fez isso daqui, você vai fazer da mesma forma do outro lado. Não tem erro ou segredo, ó. Fica assim. Olha como que ficou. Eu já coloquei o meu cursor, tá? Eu gosto desse cursor de gota, porque ele se aplica em várias peças e isso me adianta bastante. Agora, o que que a gente faz? Frente do nosso forro. Com frente do nosso forro. E aí você vai vir aqui e vai colocar a parte de baixo. Ó.
Eita, que eu cortei um pedacinho aqui. Pronto. Você vai colocar a parte de baixo bem aqui. Vai fazer uma costurinha. E aí eu também faço da mesma forma. Eu faço uma costura e depois eu venho aqui e faço outra costura. É obrigatório? Não, gente. Eu gosto de fazer nas minhas peças. E costurinha de pesponto do outro lado. Prontinho. Vamos fechar? Não, porque a gente vai ver primeiro para medir isso daqui no fole, na parte do espelho. Antes da gente aplicar ao vivo, deixa eu explicar um negocinho aqui para vocês. Lembra que eu falei daqueles 5 centímetros a mais? Então, a gente vai explicar o porquê. Nessa parte de trás, não sei se vocês conseguem ver, tem um risquinho, né? Esse risquinho tem 4 centímetros, daqui para cá, 4 centímetros, que é onde vai encaixar a nossa aba. Eli, por que não encaixa a aba aqui e coloca o vivo? Ficaria bom? Ficaria, mas a hora que você for abrindo toda hora, não vai ficar muito legal, tá? Então, eu coloco ele aqui e aí vem aquele debanzinho, lembra? Aqui, certo? E o porquê dos 5 centímetros? A gente já tem os dois espelhos, então a gente sabe que ele vai encaixar aqui. E na parte de trás vai ter essa parte. Vai ficar assim. E ainda tem mais 10 centímetros daqui. Se você cortar ele menor, corre o risco de não alcançar aqui e aí estraga a sua peça. Então, agora você vai pegar e vai posicionar aonde você deseja. Vai tirar aqui mais uns 10 centímetros e vai ver aqui atrás, ó, aproximadamente. Vai ter que cortar um pedacinho. No todo, 44 centímetros. Por que eu estou explicando dessa forma? Porque se você quiser fazer essa peça maior e não souber essa medida, você sabe como medir. E agora a gente vem aqui, dá um piquezinho, tá? Faz a sua marcação. Dobra também aqui o meio. Vem bem aqui em cima da linha, ó. Depois que a gente fixar a peça aqui, a gente vai vir com aquele debrum e colocar aqui por cima, fazer uma costurinha e aqui em cima também. Lembrando de nessas partezinhas que tem a abertura, que se inicia a aba, a gente dá um retrocesso. Mas não é um retrocesso daquele retrocesso rápido, feio, não. Ó, é ponto sobre ponto. Para não ficar uma marcação feia, tá? É só para isso. E a gente quer um negócio bonito, ó. 3, 3, 3, 3. Vai fazer mais? Faça ponto sobre ponto. Cortou. E aí vai ficar assim na parte de trás, com esse acabamento. Gente, os cachorros, perdão, mas enfim, né? Pronto essa parte, pronto essa parte. Uma coisa que a gente esqueceu
vocês me perdoem, que foi o nosso imã, mas dá tempo de colocar. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar nessa parte aqui, faz uma aberturinha, tá? Bem no meio. E aí, a gente vai medir de baixo para cima cerca de 4 centímetros. Você vai medir daqui para cá 4 centímetros. E vai aplicar. Ó, o seu botãozinho de imã. Ele, o que eu tenho é daquele imantado, daquele de matriz. Pode usar. Eu não tenho esse. Pode ser um velcro? Pode. Não vai ficar tão bom. Gente, isso aqui é só porque eu tô com preguiça de levantar para pegar a peça certa para furar isso. É mole. Mas é sobre isso aí. Então, e aí você coloca aqui. A pessoa fala assim, é perninha aberta ou perninha fechada? Gente, a perninha é sua. Você vê se faz aberta ou fechada, que o povo é complicado, né? E aí você colocou ali, você vai vir com o seu gabarito, joga ali atrás e fecha ou abre as suas perninhas, tá? Bem direitinho. E ela vai ficar assim, ó. Desse jeito. Olha que charme. Ele é a parte de trás. A parte de trás, ela vai ficar aqui. Bem no plástico. Se você quiser, na próxima que você for fazer, deixar, ao invés de deixar aqui sem fazer e deixar aqui para colocar esse botãozinho, fique à vontade. E eu preferi fazer assim, tá? E aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar um pedacinho de sintético, pedacinho mesmo, tá, gente? É coisa mínima. 2x3, 2x2, pequeno, ó. E vai posicionar ele aqui atrás. Lembrando, ó, de fazer a sua medida. Deixa eu ver. Isso. Aqui, ó. Ela vai ficar mais ou menos nesta altura, tá? 2 dedinhos, um dedinho, porque é o seu vivo. Ó. E ela vai ficar aqui, ó. Você consegue sentir ela aqui. Marcou. Então, ela vai vir bem na beiradinha aqui, ó. Cerca de 1,5 cm. Você faz a marcação. Isso aqui era para ter feito antes de aplicar, tá? Só que aí, a teacher de vocês hoje deu um mole. Mas acontece na vida de qualquer brasileiro. Já me perdi aqui. Faça seu furinho bonitinho. Coloque, que agora a gente vai colocar ao vivo. Prontinho. Ficou assim. Lembrando que eu ainda vou cortar isso daqui, tá, gente? E aí, ó. Ele... Qual parte é em qual parte? O certo é essa parte aqui, aonde tem o imã, ser aqui, tá? Por quê? Porque a hora que você solta, o pezinho, ele já encaixa aqui perfeitamente. Mas eu, Eli Moura, não gosto, porque aqui dá um volume muito alto. E quando a pessoa abre em determinada peça, fica aqui um volume muito alto. Eu não gosto, tá?
Aí fica a critério de vocês, ok? Nosso vivo. O nosso vivo não tem segredo algum. Eli, socorro! Eu morro com vivo. É o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo, não. Calma. Vamos aplicar do jeitinho que eu aplico. Se você tiver uma técnica que você já usa há muito tempo e é boa, use-a. Não tem problema algum, tá? Eu vou usar um vivo espaguete, ok? Que ele é um fiozinho. E o material que eu cortei 1,40 por 2,5, ok? Vou posicionar ele bem aqui, ó. Tá vendo que eu fiz um pique? Eu vou colocar em cima desse pique essa marcação. E vou deixar aqui um dedinho de espaço. Vou começar a costurar a partir do meu vivo, ou seja, ele vai ficar assim e eu vou começar a costurar daqui, tá? Por que isso? Ó, posicionei ali e eu vou começar a costurar com um ponto mais largo, com o pezinho calcador de zíper bem encostando ali na beiradinha. E aí as pessoas falam assim, ai, tem que fazer com um pezinho calcador mais larguinho para não encostar e não aparecer. Eu fiz isso durante algum tempo da minha vida e os meus vivos ficavam feios, muito feios. Por quê? Porque eles ficavam soltos, aqueles vivos frouxos. E eu não entendia o motivo. Então agora eu faço ele assim. E depois eu costuro ele com o mesmo pezinho de zíper, de zíper, tá? Porque posso usar o pezinho de vivo? Pode. Mas tem algumas pessoas que ainda não têm a manha do pezinho de vivo. Tem que treinar um pouquinho mais. Então eu explico dessa forma, tá? Por que que eu não cortei o vídeo? Para vocês verem que não é difícil. Chegou aqui, ó, dobrou mãozinha, puxou aqui devagarzinho. Aqui, o que que a gente vai fazer? Nós vamos cortar, lembra que o vivo ele tá aqui aproximadamente? Então, nós vamos cortar o outro vivo juntinho, que ele vai entrar aqui, ó, para encaixar, tá? E essa parte do material também nós vamos cortar juntinho. E aí, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai encapar ele aqui e jogar ele aqui para dentro. Por dois motivos. Para melhorar no acabamento e não ficar outra aba aqui. E para, na hora que você for fechar e você não conseguir ver o meio aqui, ó, você sabe que essa parte aqui está coladinha no meio, certo? Prontinho. Agora, nós vamos colocar um vivo do outro lado, né? Que é essa peça aqui, já com o forro. Ou você coloca o forro e depois coloca o vivo, não tem problema algum, tá bom? Aí fica a seu critério. E aquela montoeira de peça virou em apenas 3 por enquanto. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos medir o fole no espelho para poder ver se ele vai sobrar, que vai sobrar, porque geralmente eu faço sobrando para não ter erro, né? E aí a gente corta, muita atenção no cortar, porque eu vou explicar um negocinho para vocês
Me segue já há mais tempo vai saber, tá? Porque eu explico isso quase a minha vida inteira que eu dou aula sobre pé calcador, tá bom? Então, você vem clipando tudinho aqui, faz todos os clipes. Eu não tenho clipe, pregador de roupa, ajuda muito, tá? Juntou ali, clipou, tá? Chegou aqui. Quando chegar aqui, vai sobrar um pouquinho. Deixa eu subir esse clipe. Vai sobrar um pouquinho. E aí, esse pouquinho, eu corto rente com 1 centímetro ou com meio centímetro. Rente nunca. Com meio centímetro, você vai cortar se você estiver usando um pé calcador fininho, desse daqui. Aí você vai cortar rente. Se você estiver usando aí você vai cortar com meio centímetro. Se você estiver usando um pé calcador daquele tradicional, que é um pouquinho maior do que esse, aí você vai cortar com 1 centímetro. Porque se você cortar com meio centímetro e usar o outro pé calcador, vai dar ruim, vai faltar. Se você cortar com 1 centímetro e usar esse pé calcador, vai sobrar. Então, verifique qual pé calcador que você está usando. É o tradicional, então corte sobrando 1 centímetro. Porque aquele pé calcador tem 0,75. E aí você costura 0,75. Quando você vira para rebater, fecha-se o 1 centímetro. Ok? Então, já estamos ligadinhas nisso daí, tá? Como o meu é desse dali, eu corto sempre com meio centímetro. Isso daí já é vida, tá? Cortou aqui, a gente vai fechar. E para fechar aqui, não tem segredo. Você vai pegar frente com frente, bota retinho ali com seu sintético. Vai jogar o forrinho para cá. Então, ele vai ficar dessa forma. Segura tudinho. E aqui eu não dou a segunda costura, tá? Por causa da questão do pé calcador. Ó. Virou. Rebateu. Prontinho, nosso anelzinho do fole tá pronto. Agora você vem aqui, faça uma costurinha em volta para segurar forro e sintético, mas é uma costurinha na beiradinha, só para segurar, tá? Se você estiver usando linha contrastando, cuidado, muito cuidado. Linha que contrasta, né, sobrepõe cor e tudo mais, são linhas que você precisa ter muita calma para costurar. E aconselho que tenha um pouquinho mais de experiência. Porque se ficar torto, se aparecer em um lugar que não é para aparecer, rapidamente a pessoa vai bater o olho e pode não falar, né, por educação, mas vai observar que tem algo ali errado, tá? Eu não estruturei essa peça, não sei se vocês observaram,
porque é uma peça média, não é uma peça grande para se estruturar. Mas se você quiser estruturar, eu te aconselho a estruturar com TNT. Não precisa colocar um EVA, porque senão a peça vai ficar muito grossa, muito pesada, e não é essa a proposta que a gente quer nessa peça, tá? Se você quiser dar uma estruturada nela, aconselho um TNT 100, 150, não mais que isso, tá? E aí você cola ele, faz a dublagem, tá? E pronto, faz a sua peça. Mas fora isso, essa peça daqui, você consegue fazer sem estruturação tranquilo, tá bom? Ó, terminando de refilar aqui, a gente vai marcar os nossos meios para poder aplicar o fole na peça. E aí eu vou aplicar com aquele pezinho calcador que tem um lado só. Se você quiser aplicar com o pé calcador de vivo, pode aplicar também, tá? Ó, vou colocar aqui pontinha com pontinha e venho aqui e dou um pique. Do outro lado, pontinha com pontinha, venho aqui e dou um pique. Aqui também a mesma coisa, dos 4 lados você vai fazer isso, porque a gente quer uma peça centralizada. Observação, a nossa peça tem um cursor só, então os cursores, ele abre da esquerda para a direita, certo? Então, como ele abre da esquerda para a direita, a gente tem que colocar ele de um jeito que fique assim. Essa é a nossa frente, certo? E aí, o que que vai acontecer? Nós vamos colocar assim, para não errar, tá? Eu fiz isso, fiz um vídeo falando sobre isso e a pessoa amou. Ó, aqui ele está fechando e aqui está abrindo, ok? Então, ele tem que ficar assim, dessa forma, certo? Ficou dessa forma, você já vê aqui, ó, já joga para cá. Pronto, é isso daqui que você precisa. Tá firme aqui? Marca o meio, que eu não marquei, mas eu já sei o que é, né? Marca o meio antes, gente. O meio marcado antes é bem mais prático. Ó. Marcou ali, você clipa. Você pode clipar tudo e vir costurando. Ou você pode fazer igual eu faço. Lembra aqui que a gente não precisa olhar onde é o meio, porque a gente já tem essa marcação? Olha como que isso adianta a vida do brasileiro. Pronto. Ajeita, clipa, olha dentro da sua peça, ó, desse jeito. E certifique-se que ela está certa. Ele está certa. Os meus olhos estão certos. Tá meio com meio. Ok. Troca o seu pezinho calcador e vem costurando. Bem, ó, eu faço dessa forma. Venho aqui, boto no ponto mediano, tá bom? Faço uma costura. E depois eu pego aqui e termino essa costura. Ó, sempre observando o seu vivo. Pega uma tesoura, uma pontinha de alguma coisa. Vamos terminar essa costura e ver como que ficou. Dá um closer nisso daqui. E aí o que que você faz? Observa os cachorros, Jesus. Observa se tá tudo certo. Ó, certifique que a sua costura ficou boa. Tá vendo isso aqui com o pé calcador? Que
não é o certo, vamos dizer assim que seja o certo. O pé calcador que você se identificou. Porque o pé calcador certo para aplicar vivo é esse daqui. Eu tenho? Tenho. Eu uso? Não, porque eu não me identifico com ele. Ele, para mim, não é um bom pé calcador. Em compensação, com esse daqui, eu coloco um vivo perfeitamente. Ok? Ok. E aí, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos enrolar essa partezinha aqui, colocar aqui dentro, botar no meio, e aí tem um porém, vamos lá. E aqui também botar no meio. E aí, o que você vai fazer agora? Você vai colocar a sua peça em pezinha na mesa e vai observar se ela está bamba. Não tá bamba? Ok, então tá no meio. Porque se ela não estiver no meio, olha, ela fica bambinha. E aí, meu bem, quando você fecha isso, ai, Jesus, dá vontade de surtar. É ou não é verdade? Ó, jogou, tá tudo certo, tá tudo no meio, não tá bambo. Ok, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos finalizar ela e voltar pra gente ver como que ficou, ok? Peça pronta, você vai aplicar o seu viés, tá? Eu não vou aplicar agora pra gente adiantar a nossa vida. E aí nós vamos desvirar. Para as cheirosas que já me acompanham há muito tempo, sabe que essa é a parte que eu menos gosto, é desvirar. Por quê, Eli? Porque dói meu dedo, eu fico nervosa, não sei. É a parte que não dá. Desvirou aqui, puxa sua abinha, ó. E aí você vem puxando. Tá vendo por que ela não pode ser uma peça estruturada? Muito estruturada? Porque ela já tem vivo. Ó, o cachorro, Jesus. Ela já tem vivo. E é uma peça média. Então, se você colocar muita informação, só se você fechar na máquina de braço, querida, porque, ó, fechou. E aí as unhas também não ajudam, que eu já vou tirar ela já, porque não tá dando não. Prontinho. Lembrando que sintético tem memória, né? E o que que significa isso? Ele vai ficar, às vezes, tortinho. E você precisa colocar ele aonde você quer que ele fique, tá? Por isso que não é bom terminar a peça e entregar, gente. Ó. Ai, a parte difícil também é entregar. Como é que entrega uma lindeza dessa, gente? Ui. Palavras tenho? Não tenho. Não tenho palavras, não tenho estrutura, não tenho nada. Ficou pronta a nossa necessaire, farmacinha. Você que vai fazer, por favor, marca o nosso @ elimoura.oficial. Olha isso. Que coisa. Ó, tá vendo aqui que tá amassado? Não é defeito de costura, é porque ele precisa entrar no lugarzinho dele. Aí você coloca, se tiver um solzinho, melhor ainda, tá? Coloca o seu viés e pronto. Se você gostou dessa aula, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha muitão e em breve teremos mais aula por aqui. Bye, bye!